Vamos lá. A gente estava trazendo alguns ditos de Rabi Yitzhak, então nem sempre tem conexão com o assunto original, mas já que cita uma lista de coisas que Rabi Yitzhak falou, então está citando alguns assuntos. Vamos lá. Ve'amar Rabi Yitzhak, falou Rabi Yitzhak, Hayav Adam Yakbil Pnei Rabo Baregel, a pessoa tem que receber a face do seu mestre no regel, nas festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, e ao encontro dele passar o Hag com o mestre. Shneimar, Madua Tolech Etelav Hayom Lo Chodesh Velo Shabbat. Como está escrito numa história que o profeta conta no livro de Reis, de Melachim, inclusive uma história que tem a ver com a tarada da nossa semana, que a Shulamita, ela estava indo para o profeta, e aí o marido perguntou, por que você está indo hoje? Não era os Rodes, não é Shabbat? O que você entende? Quando tem uma data especial, é o motivo para ir para o mestre. Claro, daqui eu deduzo, deve Rodes ve Shabbat, e baile lemisa, quando é um dos Rodes, quando é um Shabbat, quando é um dia especial, deve-se ir ao encontro do mestre. Inclusive o Ben Shai e outros sábios escrevem essa importância do aluno falar com o mestre na véspera do Yom Tov. Ve'amar Rabi Yitzhak, dando taher tatzmo baregel. Falou Rabi Yitzhak, outra coisa que a pessoa tem que fazer é se purificar em honra das festas de Pesach, Shavuot, Sukkot. Tem muitas pessoas que não vão no mikve sempre, não vão no mikve na véspera do Shabbat, mas na véspera do Yom Tov, muita gente costuma ir no mikve. Como está escrito, o benivlatam lotigal, está escrito, vocês não podem tocar nas carcaças dos animais mortos que estão em impureza. Mas a gente sabe que o Israel, tirando o Cohen, né, quem não é Cohen, não tem nenhuma proibição de se purificar. Só tem restrições, não pode fazer korban, não pode entrar no Beit HaMikdash, não pode isso, não pode aquilo, mas não tem nenhum problema eu viver minha vida com impureza, de tocar em animal, de tocar em morto. Não sou obrigado a estar puro, vamos falar assim. Então, o que quer dizer que o pastor está falando? Benivlatam lotigal, não toca na carcaça do animal, está se tratando nas festas. Agora a gente vai trazer uma braita que comprova isso. Uma braita que comprova isso. Tana na Meach, uma braita que fala isso também. O Benivlatam, Lotigal, o Yahol, o seu Muzharim Almagane Velá. Será que o Israel, que não é Cohen, ele é Muzhar, ele é divertido de tocar numa nevelá, de tocar numa carcaça, num bicho morto? Tamudlomar, e Morla Kohanim Ben Aaron. A gente vê que a Torá fala em outro lugar, quando vai falar que não pode se purificar, a Torá fala, diga para os Kohanim, que os Kohanim não podem se purificar. Bnei Aaron, Muzharim, Bnei Israel, Muzharim, os descendentes de Aaron, os Kohanim, têm essa proibição. O Israel normal, não. E lá está falando de qual tomar? Ela está falando da tomar de morto, que é uma tomar muito mais forte. Valor, Dvarim, Kal, Vahomer, isso aqui é uma coisa óbvia. Kal, Vahomer. Kal quer dizer o leniente, o fácil, o leve. Homer quer dizer o rígido. Quer dizer, se a tomar do morto, a gente fala que o Israel não tem problema, muito mais no leve, no óbvio que é na tomar de uma carcaça, de um inseto morto, de um corpo morto, alguma coisa assim, não de um ser humano. O mato, Mahamurá, Kohanim, Muzharim, Israelim, Meina Muzharim, se a tomar mais forte, que é a tomar de um ser humano morto. A gente fala que Deus fala, os Kohanim não podem se purificar, mas Israel pode. Tomar Kalá, Lokor Sheken, uma tomar mais leve, que seria do bicho morto, não é muito mais que pode? Então, a Torá fala, Benivlatam, Lotigal, não toquem na carcaça do animal morto. Para que está falando isso? Não pode ser que o Israel, que não é Kohen, tenha essa obrigação. Ela somente mata Mudumar Benivlatam Lotigal. O que eu vou explicar sobre o que está se tratando essa parte que não pode se purificar, que não pode tocar na carcaça? Baregel. Está se tratando na festa, Baregel, que no Yom Tov realmente a pessoa tem que estar pura. E, obviamente que na época do Beit HaMikdash ela tinha que estar pura para poder ir para o Beit HaMikdash, para poder fazer tudo. Agora vamos falar um pouquinho do julgamento de Rosh Hashanah, que é o assunto que a gente estava falando antes. É um assunto muito interessante. Vamos lá. Quem tiver com o celular pode virar para ficar a tela um pouco maior. E também, quem quiser, pode fazer zoom. Na parte que eu estiver lendo, pode puxar assim para ficar a letra maior. Além do que eu estou compartilhando, que eu já estou fazendo zoom, vocês nos celulares podem fazer assim para ler melhor. Porque agora as partes da Guimarães são mais largas, então fica difícil botar mais maior do que isso. Amar Rabi Cruz Pedai e Amar Rabi Yohanan. Falou Rabi Cruz Pedai em nome de Rabi Yohanan. Shas, Farim, Niftachim, Rosh Hashanah. 3 livros são abertos em Rosh Hashanah.
Echat, Reshaim Gemurim, de Reshaim totais. Vamos explicar o que quer dizer total. Verrat, Tzadikim Gemurim, de Tzadikim, já total, decidido. Verrat, Benonim, dos médios, do meio do caminho, metade mitzvot, metade avirot. Tzadikim Gemurim, os Tzadikim completos, Nirtavim, Nirtavim, eles são escritos e selados na hora, assim que começa o Shana para a vida. Reishaim Gemorim, Reishaim completos, Nirtavim, são escritos e selados na hora da morte. Agora, quem está no meio do caminho, que a gente se enquadra nisso, Beinonim, Tluim, Veomdim, Rosh Vedam Kippurim, tá pendente, esperando de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Se a gente melhorar nesses 10 dias, Zarros, eles mereceram, Tavim Lechaim, são escritos para a vida. Lo Zarros não mereceram, eles são escritos para a morte. Então, obviamente que a gente não se considera um Rashá total, a gente também não se considera um Tzadik total. A gente se considera uma pessoa que está no meio. Então, aqui não tem nada a ver com o Benoni do Tani, né? Exemplo, o livro do Tani, que explica bastante sobre o Benoni, é um outro conceito. Aqui é Benoni, Tzadik, Irachá, no sentido de julgamento. Se ele sai Tzadik, se ele ganhou no julgamento, que ele saiu para o lado positivo, que ele vai viver, ou se ele saiu Irachá, que ele vai morrer, ou que está ainda pendente, está na dúvida. O Benoni do Tani é o Benoni na essência do nome, que se eu falo Benoni, intermediário, não pode ser alguém que tem pecados. Se a pessoa tem um pecado, ela já é chamado de Rachá. Então, de novo, a gente se considera Benoni, que a gente está nesse meio, que fica pendente de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Por isso que daí surgiu a ideia do Aseret Teshuvah, dos 10 dias de Teshuvah, que a gente se ocupa mais com reza e faz mais tzedakah e mais várias coisas dentro de Rosh Hashanah, Yom Kippur, porque é esse dia que está pendente, então o nosso comportamento nesses 10 dias vão fazer a diferença. Amar Rabi Avin, Maikra, falou Rabi Avin, qual é o pasuk? Qual é o pasuk que você vê que existe esses 3 livros? De onde você tirou isso? Que tem o livro do Tzadik, o livro do Benoni, o livro do Rachá, e o Benoni fica pendente. Então ele fala o seguinte, tem um pasuk que fala assim, Imachu Misefer Chaim, está falando sobre o castigo para os perversos, vão ser apagados do livro da vida. Veim Tzadikim Alikatevo, e com os Tzadikim não vão ser escritos. Então o Rabi Avin explica para a gente assim, Imachu Misefer, quem são aqueles que vão ser apagados dos livros de vida, Zesifran Reshem Gemurim, é o veredito dos Reshem completos. Eles vão ser apagados, livro da vida, vão para a morte. Chaim, livro da vida, o que você entende que tem um livro da vida? Zesifran Tzadikim, o livro do Tzadikim. E aí o passuco termina, vem o Tzadikim Alikatev. E tem aqueles que não foram escritos com o Tzadikim. Eles não foram apagados totalmente, mas não foram escritos com o Tzadik. Mas também não foi com o Rachá, que é o livro dos Benonim, do Sefram de Benonim. O livro do quem está no meio, como a gente falou. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Meachar, Rav Nachman bar Yitzhak fala daqui, do outro versículo. Quando Moshe Rabbeinu falou para Hashem, olha Hashem, ou você perdoa para o povo, ou você me apaga do teu livro. Como é que é a linguagem do versículo? Veim ain, se você não perdoar o povo do bezerro de ouro, mechenina, me apague agora, me sifrecha shekatafta, do livro que você escreveu. Então, mechenina, me apague, usou a expressão de apagar, é o livro de Reshaim. Me sifrecha, o teu livro de Hashem, é um livro bom, Sifran Tzadikim, shekatafta, que você escreveu, Sifran Benonim, isso é uma indireta para o livro dos Benonim. Muito bom. Ainda nesse assunto, Tânia, damos uma braita, Beit Shemayomrim, Shalosh Kitot Henleon Adin, 3 grupos tem no dia do julgamento em Rosh Hashanah. Achat Tzadikim Gonim, uma de Tzadikim completos. Vachat e um Shereshaim Gonim Tzadikim completos. Achat e um grupo dos intermediários. E como é que fica? Tzadikim Gomorim, os Tzadikim completos, Nirtavim, Nirtamim, Lealtá, Lechai Olam, eles são escritos na hora para a vida eterna. Reshem Gomorim, Nirtavim, Nirtamim, Lealtá, Legeinom, os Reshem completos são escritos e selados por Geinom. Shnemar, Verabim, Sheni Admatafari, Akitzu, El Lechai Olam, Vela Harafod Drolam. O Beit Shammai está falando aqui sobre o julgamento final. Ele fala que vão acordar da terra, ou alguns, ele Lechai Olam, para a vida eterna, que vão ser os Tzadikim,
e alguns para extermínio ou para desprezo, que é o Geshaim. Como se estivesse falando que não vai ter chance quando chegar a Mashiach. Beinonim, e os Beinonim no meio do caminho. Yordim Laginom, os primeiros descem para o Geinom, né, sofrem um pouco no Geinom. O Metzaf Tzefin Violim, eles gritam para Hashem e eles sobem de volta. Quer dizer, passa o castigo que tem que passar, mas depois sobe de volta. Shnemar, Vevet, Tashlishit, Baesh. Hashem fala, eu vou trazer o terceiro grupo, que seria o grupo do Beinonim, no fogo. O Tzraftim, Kitzrofet, Akes, Vechantim, Kivchon Tazav. Eu vou refinar eles como se refina o ouro e a prata, ou seja, como é que você faz para refinar o ouro e a prata? Você bota no fogo para derreter e até que você consegue limpar a sujeira. A mesma coisa, o Benoni quer dizer a pessoa que faz as mitzvot, mas tem erros, acerta que erra ali, não está no meio do caminho, então a gente vai ser castigado pelos pecados, vai limpar a sujeira e depois vai vir para a vida. Ele vai chamar em meu nome e eu vou atender. Quer dizer, ele vai para o Guinom, vai rezar dali e Hashem vai atender. Sobre ele, a Haná falou, quando ela fez o cântico dela, agradecendo pelo filho Shmuel, o profeta Samuel que nasceu, ela falou no cântico, Hashem emito mechaye, morit yol vayala. Hashem, ele faz a pessoa morrer, revive ela, morit yol, rebaixa para o abismo, vayala, e sobe ele de volta, leva ele de volta. Ou seja, Hashem vai pegar esses Benonim, vai levar para o abismo, modo de falar, castigar no Guinom e depois volta. Vai passar na lavanderia, limpar a mancha, mas depois a roupa fica. Essa é a opinião de Beit Shammai. Beit Shammai fala 3 grupos. Um grupo totalmente merecedor, então para a vida eterna. Outro grupo vai para o Guinom e fica no Guinom. O terceiro grupo está no meio do caminho, metade mitzvot, metade averot. Então vai ser limpadas averot e depois ele vai para a vida boa. Agora, Beit Hillel fala um pouco diferente. Beit Hillel fala, Beit Hillel omrim, verav chesed, matei klapi chesed. Beit Hillel fala, quando, tá? Nos outros 2 casos, Tzadikim e Rechaim, Beit Hillel concorda. Mas nos Binonim, que está metade mitzvot, metade averot, então, o que Deus faz? Não vai castigar esse aloquei para o Geinom. Verav chesed, Deus é muito bondoso. O que quer dizer muito bondoso? Quando está empatado, ele mate que lá ele inclina para o lado da bondade. Se está empatado, Deus vai dar um empurrão para que seja julgado como tzadik e não como rachá. E a gente fala isso bastante na Selichot, né? Mate que lá que Deus ele inclina para o lado da bondade. Ou seja, está no mais ou menos mais chances para o bem do que para o mal. Valehem amar Davi, Dahavti Kishma Hashem et Koli. Sobre isso o rei Davi falou, eu vou ficar feliz, eu gostei, amei, que Hashem vai escutar minha voz. Quer dizer, mesmo que eu não tenha tantos méritos, que eu estou na metade, Hashem me deu a chance. Valehem amar Davi, cola para Shakolá. Toda aquela parte do Halelo que a gente fala, está falando sobre essa situação. Como o rei Davi fala lá, Dalote Veli Roshia. Dalote, eu estou pobre, Veli Roshia, e Hashem vai salvar a mim. O que quer dizer, eu estou pobre e Hashem vai me salvar? Literalmente, que eu estou pobre, eu estou precisando, estou complicado e Hashem vai me salvar. Mas aqui, o sentido que a gente está falando aqui é que eu estou da luta, eu estou ruim. Eu estou ruim em mitzvot, eu estou pobre de mitzvot, e mesmo assim Hashem vai me salvar. Por quê? Porque já que está metade, Hashem me inclina para o lado bom. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Perguntaram aqui no bate-papo se, já que a gente falou que existe aquela terceira, né, o terceiro grupo do Benonim, que eles são refinados como a prata e como ouro no Geinom e depois voltam, por que isso não fazem isso com os Rechaim completos também? Então, de acordo com a opinião de Beit Shammai, pelo menos, ele quer falar que esses Rechaim completos, que já foi dado o veredito deles, de que eles não merecem viver, que eles não merecem a vida, então não vai ser castigado para ter a vida, né? Já que é um rachá gamur, já é considerado totalmente rachá, no sentido que não adiantou a quantidade de mitzvot que ele fez. Pelo literal, pelo menos, é essa a explicação. Daqui a pouquinho a gente vai ver que existem pecados que podem fazer a diferença, e a gente vai trazer umas explicações também um pouquinho mais tirando do literal um pouco. Vamos lá. Poshei Israel begufan, poshei o Olam begufan, yordim lageinom. Agora, essa pessoa, ela não tem mais mitzvot do que averot. Não tem, desculpa, mais averot do que mitzvot. A gente falou que aquele que tem muitos pecados já foi designado como rachá total, né? Tá no geinom já. Mas agora, vamos falar uma pessoa que ela tem
que ela tem metade, mas ela tem alguns pecados específicos. Qual é? Ele fala, poshei sebegufam, o judeu que peca com o corpo. Deixa eu explicar o que quer dizer daqui a pouco. O poshei, o motaolam begufam, é aquele goi, o não judeu que peca com o corpo. Qual é a lei dele? Yordim laginom, desce para o Ginom, venidonim bashnim asarfodes, e é julgado 12 meses. Leachashim asarfodes, depois de 12 meses, gufan kale, o corpo se acaba. Nishmatam nisrefet, a alma é queimada. Obviamente que tem que tirar isso das palavras do literal, né? Tem que dar uma explicação mais profunda. Vamos tentar explicar daqui a pouco. Veruah mefazartan tachat kapot raglet tzadikim. E um vento espalha essa alma que foi queimada, modo de falar, espalha as cinzas embaixo das palmas dos pés do tzadikim, da planta do pé do tzadikim. Essa é a linguagem. Shnemar ve'asotem reshaim ki uf tachat kapot raglechem. Ele fala, vai amassar os reshaim, vão ser como cinza embaixo do pé de vocês. Então, o que seria isso? O Rebbe, numa carta, ele explica que não quer dizer que não vai ter a vida, que não vai ter a chance para o Mashiach chegar, e sim, que talvez ele vai viver, essa alma vai viver no outro corpo. Como ele falou que o corpo se acaba, a alma é queimada e o espírito e o vento vai espalhar embaixo do pé do tzadikim, ou seja, vai levar essa alma para uma outra situação, vai entrar dentro, como se fosse dentro de um outro tzadik, alguma coisa assim. Mas isso são quem peca, o judeu que peca com o corpo. Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos explicar agora só para entender. Daqui a pouco a Gamara vai explicar que é aquele judeu que não colocou tefilim. Quem não bota tefilim é chamado que ele peca com o corpo dele. E o goi que peca com o corpo é quem pecou com prostituição, esses assuntos que é com o próprio corpo. Agora diz a Gemara para a gente uma coisa forte. Aval, haminim, ve'amassorot, ve'apikursim, shikafru batorav, shikafru betrametim. Agora, os renegados, os reformistas, os delatores, as pessoas que desprezaram os sábios de Torá, pessoas que negam a Torá, pessoas que negam a existência da ressurreição dos mortos, as pessoas que se afastaram dos caminhos do tzibur, ou seja, não fazem as mitzvot básicas que o público faz, aquelas pessoas que botaram medo nos judeus. Daqui a pouco eu te explicar o que quer dizer isso. Aqueles que pecaram e fizeram os outros pecarem, que Yerovam ben Nevat, como aquele rei famoso, Yerovam ben Nevat, que trouxe muita idolatria para o povo de Israel. Então, esses mais bravos, Yordim legeinom, descem para o Geinom, Venidonim, Balidorei Dorot, são julgados para gerações e gerações, não só para 12 meses, como a gente falou antes. Um dos motivos que a gente fala o Kadish 11 meses, porque a gente considera, a gente nunca vai analisar, falar que o nosso parente, Chas Shalom, ele é o mais rachá, que a gente falou aí, que o Poshei Sebegofam, os pecadores ficam 12 meses sendo castigados. Por isso que a gente fala o Kadish durante 11 meses. Mas esses aqui, de acordo com a sua opinião, pelo menos, é muito mais do que 11 meses. Esses específicos que entregaram o judeu na mão do Goi, ou aqueles que são reformistas, os que largam totalmente os caminhos da Torá, que negam a existência da Torá, que negam, falam que a Torá não é de Deus, essas coisas assim, são pecados muito mais sérios, aí fala que sejam julgados para Dorei Dorô, gerações e gerações. Shemar, Viatsu, Viraú, Preguei, Anashim, Aposhimbi, vocês vão ver os defuntos das almas que foram contra mim, Aposhimbi, que se rebelaram contra mim. O que quer dizer contra mim? Que não acreditam em Deus, que desprezam a Torá, que negam os sábios. Então, o que acontece com eles? Geinom kale veheminam kalim. De tanto tempo que eles ficam sendo castigados no Geinom, o Geinom se extermina e eles não se exterminam. Shneimar vitsuram levalot sheol mizvulo, que a formato deles vai levalot, vai estragar o abismo, vai acabar com o abismo. Ou seja, o abismo, o Geinom, se apaga, se acaba, e eles não se acabam. De tanto tempo que eles estão lá. Vekolkach lama, e por que tanto? Principastu de rembesvul, porque eles meteram a mão no Beit HaMikdash. Como assim? Os pecados deles causaram a destruição do Beit HaMikdash. Como está escrito, Mizvulo, que é o Beit HaMikdash. A gente sabe que Zvulo, Zvul quer dizer um céu, uma morada. A gente sabe que Zvulo é o Beit HaMikdash. Como está escrito, Banu Banit Beit Zvulach, fiz uma casa, uma moradia para Hashem. Valehem Amrachana, Hashem Echatum Revav, sobre eles. A Haná falou no cântico dela que Deus vai brigar e bater quem briga contra ele. São pecados que são mais fortes. Eu queria mostrar aqui no Rashi, ele explicando quais são os pecados dessa lista aqui, dos pecados mais sérios. Haminim, Anashim asher afru diver kim chaim lerá, pessoas que pegaram os ditos de Deus
e transformar em coisas ruins, que consta do Kim Baitosim, que são os tipos de reformistas da época, Massorot, Malshinim, delatores, pessoas que entregam um judeu na mão do goi. Agora presta atenção no que a gente está falando aqui. Shemosrim Mamon Israel Be'ad Goyim. Rashi fala aqui que é chamado de um massor, uma pessoa que entrega um judeu na mão do goi, não só alguém que entrega para a morte, para a prisão, alguma coisa assim, que entrega dinheiro do judeu na mão do goi. Tipo, que faz, bota ele no julgamento e tira dinheiro dele, ou faz que o governo cobre o dinheiro dele, alguma coisa assim. É um assunto que tem que tomar muito cuidado antes de uma pessoa colocar alguém num tribunal, num julgamento de goi. Tem leis muito específicas para isso. O certo é a pessoa fazer um din Torá. Você quer julgar com alguém, não tem problema. Existem rabinos que podem fazer isso, um julgamento de Torá, mas não julgar no julgamento do goi. Tem todas umas leis quanto que é permitido e como que é permitido. Apicoros, nevazet amedei chamim. O que é um apicoros? Aquele que despreza os sábios. Então, a gente está falando aqui de uma coisa que não é tão distante da gente. Massorot, delatar, pode ser entregar dinheiro também. E apicoros não quer dizer um cara que nega tudo, que fala que não existe Deus. Apicoros pode ser alguém que despreza os sábios, que não aceita a interpretação dos ramim, que não aceita a interpretação dos rabinos, acha, não, é só a Torá escrita, sei lá o quê. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Shekafru Torá, Aumrim em Torá Minashamayim, fala que a Torá não é dos céus. Uma invenção de seres humanos, foi Moshe Rabbeinu que inventou, alguma coisa assim. E o último que a gente não explicou ainda é o Shinatnu Hititam, aqueles que botaram medo. O Guimarães já vai explicar. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. O Ritva, ele traz uma explicação muito interessante, que a gente falou aqui, que esses pecados mais fortes, a gente falou o que acontece com eles, que o Geinom vai se acabar e eles não vão se acabar de tanto tempo. Diz o Ritva, isso aqui é uma coisa boa. O Geinom vai se acabar e eles não, quer dizer que eles vão ficar, quer dizer que eles têm chance para quando chegar a Mashiach. Assim o Rebbe escreve, tem uma carta do Rebbe muito comprida sobre quem vai merecer ressuscitar na Tchihat HaMetim, na ressurreição dos mortos, quem vai poder viver. Então, uma das coisas que o Rebbe traz é essa Gemara aqui, essa explicação do Ritva, que o Geinom vai apagar, vai se acabar, mas a pessoa vai ficar, por mais que fez muitos pecados, ainda tem chance. Continua a Gemara analisando esse caso. Amarabitza baravin, o pnehem domim leshulek derá. A face deles se parece com a parte de baixo, a base da panela, é aquela parte onde fica queimado. De Amarava, um segundinho. Ve'amarava, ve'inhum meshapire shapire bremechosa, o mikaram breginom. O Rava fala, esses são as pessoas que são das mais belas da cidade de Mechosa, e eles são chamados filhos de Ginom. Quer dizer, mesmo se o rosto dela fosse super especial, super belo, vai ficar escuro. Olha o que o Rashi fala aqui pra gente. Meunagim ushmenim hayu. As pessoas dessa cidade, elas eram muito frescas, delicadas e todas com um rosto muito bem cuidado, mas vão ficar que nem a gente fala, vai ficar que nem a escuro de uma panela. Vão ser chamados de filhos do Geinom. De acordo com o Ritva, aquela explicação que a gente deu, ele fala que quer dizer isso, que os filhos de Geinom, o Geinom já apagou, mas eles ficaram. Vamos lá. Agora a gente vai analisar o que Beit Hillel falou. Beit Hillel falou que Deus matei que ela pechece dele, por mais que está igual, Deus vai para a bondade, vai para o lado bom, em vez de castigar. Amarmar, o mestre falou, se a gente citou na Braita, Beit Hillel omrim verav chesed matei que ela pechece. A gente citou que Beit Hillel opina que Deus ele é mais bondade do que severidade, então ele inclina para a bondade. Pergunta sobre isso, Ve'aktiv, Veveta Shashid Baesh. Como é que se explica o versículo que a gente trouxe no início ali da página? Que a gente falou que tem o terceiro grupo, que é o grupo dos medianos, do Benonim, que vão ser levados no fogo, ou seja, que vão ser refinados com ouro e com a prata. Explica a Gemara, Hatam beposhei sebegofam. Esse que vai ser castigado é aquele poshei sebegofam, aquele judeu que a gente falou, que peca com o corpo, que não coloca tefilim, que aí por isso ele tem que ser passado, já mesmo que é Benoni, que é meio, não vai ser empurrado para o bem, sim vai ter que passar pelo refinamento lá do fogo do Guinom. Poshei sebegofam, vê a mata leileutakanta, a gente falou que não tinha conserto.
Fala Gemara que leite canta berova vanot, quando ele tem a maioria pecados e também o pecado de tefilin, então não tem conserto, mas merza vanot merza riot vidbeunam avnot depois se ele tem metade mitzvot e metade averot. E um dos pecados é o pecado de Poshe Sebegofam, que é o pecado do tefilin. Aí vai ter que passar pelo refinamento do fogo do Guinom, não é pela bondade de Deus. Lo segue a lei de lá viveta shishit baesh, precisa obrigatoriamente de passar no fogo. Vem um lave, se não, ou seja, se ele tem metade averot, mas ele coloca tefilin, uma das averot não é do tefilin, então, verá o chesed matek la peches, daí Deus vai ser mais bondoso. Daí não vai precisar passar esse castigo. Reamar David, ahavti kishma Hashem. Sobre isso, David falou, eu estou feliz, eu amo, Hashem vai me escutar o meu grito, né, desse lado do bondoso, como a gente falou antes. Agora a gente vai trazer uma outra explicação sobre esse passuco. Darash Rava, mais ativa ahavti kishma Hashem. O que quer dizer? Que eu gostei, eu amei, que Hashem vai me escutar. Amrak Nesel, isso aqui é o povo você falando, Pnei Baruch Hu, Bonosh Olam, e Matai Aniahuvá. Como é que eu sei que eu sou amada, lefanecha, perante você? Bisman, quando você escuta meu grito da minha súplica, ou seja, mesmo que está empatado, Deus vai lá e faz mais bondade. Da lot veleoshia, fapish da larim na mitzvot, lina eleoshia, mesmo que eu estou pobre das mitzvot, você pode me salvar, né, por essa questão do que não é Poshei Sebegufam que colocou tefilin. Agora a Gemara vai analisar realmente o que é Poshei Sebegufam, Mainir, o que é Amarav, Karkafta de Lomana tefilin, um crânio que não foi colocado tefilin, uma cabeça que não foi colocada tefilin, ele é chamado que ele pecou com o corpo. Agora, interessante que, de acordo com alguns explicadores, o que quer dizer um karkafta, uma cabeça que não colocou tefilin? É uma cabeça que não colocou tefilin uma vez na vida. Ou seja, por mais que o certo, a mitzvah é colocar todo dia, é uma mitzvah muito grande, né? São várias mitzvot ativas que a gente cumpre quando coloca o tefilin. Por mais que uma mitzvah muito forte, né, fazer, de acordo com as explicações, para ser chamado de Poshei Israel, de que se rebelou contra Deus com o corpo, é aquele que no corpo dele não botou o tefilin nenhuma vez, quer dizer, nenhuma vez o corpo dele vestiu o tefilin. Então daqui a gente vê a importância, né, do Mitzvah Tefilin, que o Rebbe insistiu, as pessoas saírem na rua e colocar tefilin para as pessoas, oferecer tefilin. Ué, mas o cara vai botar só uma vez? Primeira coisa, toda mitzvah vale, uma vez também é uma vez. Mas além disso, tem essa questão do karkafta, que se uma pessoa que ela não é religiosa, e ela não fez bar mitzvah, não quer saber de nada, e você chega e oferece para ele um tefilin, ele nem sabe o que é, mas ele coloca o tefilin uma vez contigo, você está salvando, por várias opiniões, você está salvando ele desse conceito de karkafta de lomar tefilin, de um crânio que nunca botou tefilin, que é chamado de poshê, ser um pecador com o corpo. Você botou tefilin nele uma vez, você salvou ele dessa situação. Perguntaram aqui no bate-papo se as mulheres têm essa regra de poshei sebegofan. Então a mulher não tem como chegar nesse pecado de ser contra Deus no corpo. A mulher não tem como chegar nesse pecado. Realmente não tem. Agora o não judeu que não tem a mitzvah de tefilin, o que quer dizer que quando o poshei o autonômico fala, o que quer dizer um não judeu que foi contra Deus com o corpo? Amará falou verá com pecado. O que quer dizer o pecado? São pecados, assuntos ligados à prostituição. Na Guimarães, várias vezes, esses assuntos de prostituição são chamados de o pecado, verá. Faltou explicar um que a gente não explicou ainda. Quem é aquele que botou medo na terra da vida, de quem está se tratando? Amaravriz da Zeparnas Hamatil Eimai Eteral Atzibur Shirol Hashem Shamaim. Está se tratando de um responsável, de um líder, um presidente que coloca medo sobre o público, não com boa intenção. Quer dizer, é uma pessoa que ela está fazendo as coisas da comunidade, está mexendo, um líder espiritual ou alguma coisa assim. Só que ele bota medo no público a mais, para eles ficarem com medo, para eles respeitarem. Para ele gosta disso, né? O pessoal está respeitando ele e tal. Então, isso é um pecado muito grande. Amar Abiuda Marav, Kolpanasa Matila Imai Etirala Tzibur Shamaim, Enoroe Bentem de Raham. Falou Abiuda em nome de Rav, um presidente desse tipo, que bota medo nas pessoas
não com uma boa intenção, não porque ele quer que faça os mitzvot, ele quer que façam as coisas. Então, em Noroé, Ben Tamil Raham, ele não vê um filho sábio, não vai ter descendente dele, não vai sair uma pessoa estudiosa de Torá. Shnemar, Lachen, Ereu Hanashim, Lo Irei Kovach Melev. Se as pessoas temem ele, Ereu Hanashim, se estão com medo dele, ele não vai ver um sábio de coração, ele não vai merecer ter um filho sábio. Um dos mefarshim, dos explicadores, fala por que isso é chamado que ele está indo contra Deus. Tá bom que é uma coisa errada ele botar medo nas pessoas, mas por que isso está indo contra Deus? Um dos mefarshim fala porque o que vai acontecer é que as pessoas vão até fazer as mitzvot às vezes, mas com medo de uma pessoa e não lembrando de Hashem. Então isso aqui é uma coisa muito ruim. Muito bom. Peraí, tem uma pergunta do bate-papo. Está perguntando qual seria o chamado, o pecado a haverá para o goi de prostituição, qual seria o pecado? Então, a gente sabe que a prostituição é proibida, inclusive, para o Benoah. Existem 7 chamamentos sobre Benoah, 7 leis que todo ser humano tem que cumprir, e um deles é respeitar a questão da família. Por exemplo, um goi que ele é casado com uma mulher, e se vem um outro goi e tem relação com uma mulher casada, por mais que é o casamento de goi, que não teve casamento com anel pela Torá e tudo isso, mas isso é chamado de Ishut pela Torá. Se um homem e uma mulher goim, eles têm uma relação, têm um contato, eles são chamados de casados. Se uma outra pessoa pega a mulher dele, então ele está chamado de prostituição, é shetish, uma mulher casada, isso é considerado. Ou se a pessoa tem relação com a mãe, com a irmã, também é chamado de prostituição para o goi. Então isso seria o pecado que a gente fala que é poshei o motolam, pecador, rebela contra Deus com o corpo. Vamos lá. Beit Helomrim virav chesed matei klapi chesed. Eichiavid. Beit Hillel falou que Deus vai para a bondade, que Deus está mais ou menos, está igual, Deus inclina para a bondade. Como é que funciona? Olha que interessante. Rabi Eliezer Omer Kovsho. Rabi Eliezer diz, ele faz, Deus, modo de falar, faz força no lado mal, abaixa o mal, para que realmente o bem ganhe. Shnemar, desculpa, Kovsho, ele abaixa o lado bom, né, na balança dos dois pratos, ele puxa o lado bom para que o lado bom ganhe. Shnemar, Yashuv, Rachamenu, Yichbosh, Avanoteinu. Rabi Yosef, Bachinamar, Nosé. Não, ao contrário, ele carrega o pecado. Em vez de ele abaixar o bom, ele carrega o pecado, automaticamente deve dar o mesmo resultado. Shnemar, Nosé, Avon, vai ver ao peixe, que Deus carrega o pecado. O modo de falar é que Deus aguenta o pecado, né? Deus passa sobre o pecado. Essa explicação que eu falei é a do Rashi, mas tem mefarshim que explicam que kovsho quer dizer que Deus esconde, segura o pecado. Mas olha aqui na linguagem do Rashi, kovesh et kaf hamoznaim shezchut, o lado do prato, do mérito, Deus aperta, vamos falar assim, para que fique mais forte do que os pecados. E aí, Yichbosh Avanoteinu, Yichriu Boi, através que Deus aperta, então realmente vai para o lado dele, vai para o lado das coisas boas. Qual a diferença se a gente fala que Deus puxa o lado bom ou empurra para cima o lado mal? Talvez o sentido é onde que é o foco maior, em se afastar do mal ou em fazer coisas boas. Talvez essa que é a análise que está sendo aqui. Agora, já que a gente citou esse passuco, que Deus não se avonde vai ver ao peixe, que Deus aguenta o pecado, pelo sentido que a gente falou aqui, ele levanta o pecado para o prato do mérito ficar mais forte. Então, a gente vai dar umas explicações sobre esse passuco. Tana de Beira Bishmael, estudaram na casa de Bishmael, Ma'avir Rishon Rishon. Deus vai passando os primeiros pecados, Deus não considera os primeiros pecados. Vechenia me dá assim que é a conta, quer dizer, como é que eu faço? Deus está igual. Como é que faz para, já que Deus é mais bondoso, quando está igual vai ser bondoso, ele tira os primeiros 2 pecados. Os primeiros 2 pecados Deus tira da conta. Então estava empatado, Deus tira os primeiros 2 pecados, né? Porque a gente fala isso na reza também. Ma'avir, Rishon, Rishon. Mas diz Rava, mas o pecado não foi apagado. Ele só é tirado da conta, mas ele fica ali. Se a pessoa peca mais, que vai ter mais pecados do que mitzvot, aí volta a contar esses pecados. Se a pessoa chegar a ter maioria pecados, então pega aqueles 2 que não tinha contado para poder dar mais mérito e acrescenta na maioria dos pecados que já estão. Mas quando não, quando está igual, então como é que Deus faz ficar para o lado bondoso?
Deus não considera o primeiro e o segundo pecado. Ma'avir, Rishon, Rishon. Né? A gente reza em Yom Kippur pedindo para que Deus faça isso com todos os pecados. Porque no momento que Deus limpa o primeiro e o segundo, então agora o terceiro e o quarto virou o primeiro e o segundo. Assim a gente vai pedindo para que Deus faça isso com todos os pecados. Muito bom. Rav Amar, Kol Hamavir Amidotav, Mavirim Lokol Peshavs, que é uma regra muito forte. Todo aquele que passa sobre as suas virtudes, Deus passa sobre os pecados. Como assim? Me irritam, me ofenderam, fizeram uma coisa contra mim, e eu deixo, eu perdoo, eu deixo passar, então também Hashem deixa passar os pecados. Como está escrito, no Seavon, ver ao pecha. Para quem Hashem aguenta o pecado no Seavon e não castiga, para aquele que houver ao pecha, para aquela pessoa que passa sobre um pecado feito contra ele. Alguém fez uma coisa errada comigo, ele estava errado, mas eu acalmei, não falei nada, não me importei, Deus também abre mão para mim. Ravuna Brei de Rav Shua Halash, uma historinha para terminar. Ravuna, filho de Rav Shua, ele estava muito doente. Al Rav Papa Leshaul Lebei. Veio o Rav Papa perguntar, visitar como é que você está. Razi, ele viu da Halish de alma, que ele estava muito mal, já o corpo dele, o físico dele já estava muito, muito complicado. Então ele falou, Amarleu, né, as pessoas que estavam visitando também já estavam lá, estavam já meio já desistindo. Amaleu tzvitu leizavdata. Falou, preparem para eles a comida para o caminho, quer dizer, preparar já as mortalhas, tudo. Lesof, e no final ele se curou. Avamir se vrapapa, lemir se vrapapa ficou morrendo de vergonha, porque ele tinha falado para já prepararem o caixão dele, sei lá o quê, e no final ele se curou, o Ravuna. Amalei, mai hazit, falou, o que você está vendo? Malei in achiave, falou, realmente foi assim. Realmente eu estava decretado sobre minha morte. Ravuna falou, você não estava errado. Eu ia morrer. Mas Deus falou, Roir velomokim bemilei, lota como barradei. Deus falou para Ravuna, já que Ravuna é uma pessoa que não fica nas suas palavras, como assim? Não é uma pessoa que fica se importando se faz uma coisa contra ele, então por isso que também não cuidem tanto dele, mas que o decreto era que tinha que morrer. Não teve esse decreto, não sei avon, ver ao peixe que Deus carrega o pecado, aguenta para aquele que passa também sobre os pecados dos outros. Então é muito importante a gente perdoar, a gente abrir mão, Deus também abre mão para a gente. Para terminar, está escrito que a Deus, ele pendura esse mundo, ele dá força para esse mundo, alblimar, sobre nada. Tole eretz alblimar, quem segura esse mundo? Qual a consistência desse mundo? É zero, é nada, Deus criou esse mundo do zero, não tem uma consistência. O mundo existente agora já porque Deus fez. Mas a Gemara fala, o que quer dizer Tole Eretz Ablimah, que Deus pendura, segura o mundo sobre nada, Blimah, que todo mundo merece viver e existir sobre alguma pessoa que ela bolem é hebraico, quem cala com a boca, quem não fala. Todo mundo merece existir quando a pessoa ela fecha a boca numa briga e não responde para o amigo, o mundo merece existir por essa segurada que a pessoa fez.